eu declaro aberta a primeira sessão solene do ano de 2012 do Tribunal de Contas do município de Janeiro para outorga do colar do mérito do ministro Vitorino Leal, excepcionalmente, pela segunda oportunidade realizada no Palácio da Cidade. E, portanto, o plenário do Palácio, o plenário do Tribunal, se desloca para o Palácio da Cidade, por unânime a gentileza do prefeito Eduardo Paes, que está chegando, mais uma unânime a gentileza do prefeito Eduardo Paes, que... Deixa o Eduardo sentar aqui. Deixa eu sentar ao seu lado aqui. Senta aqui. Justificada a temporária suspensão da sessão. Mas, portanto, se transfere a sede do Tribunal de Contas nesta sessão solene para o Palácio da Cidade. Sua Excelência, o prefeito, por algumas oportunidades que teve no tribunal, por ocasião da outorga do colar do mérito, ele verificava a minha reclamação, reincidentes reclamações, quanto ao espaço, que era muito exíguo. E eu achava desconfortável que os homenageados tivessem seus convidados que viriam homenageá-los com um desconforto, não pudessem ter, pelo menos, condições de sentarem-se e ficarem mais à vontade. Então, Sua Excelência me disse, Tia, o palácio não é do prefeito, o palácio é da cidade. Portanto, nós cedemos o palácio para diversos eventos. Daí, é prurido exagerado seu não querer fazer a solenidade aqui. Então, por isso, prefeito, mais uma vez, agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de abrir o salão do seu Palácio da Cidade, Palácio do Povo, para que nós estejamos aqui recebendo essas autoridades todas que vêm homenagear os nossos laureados. Eu vou pedir que todos fiquemos de pé para ouvirmos o Nacional interpretado pelo saxofonista Guilherme Viana. Bem, aberta a sessão, eu registro que a composição do nosso plenário, pelo corpo deliberativo,
conselheiro Jair Neto, conselheiro Fernando Bueno Guimarães, conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, conselheiro Nestor Rocha, conselheiro José de Moraes Correia Neto, vice-presidente do tribunal, conselheiro Ivan Moreira, e o procurador-geral, Dr. Carlos Henrique Amorim Costa. Eu queria registrar, fazer minha saudação à mesa aqui, ao prefeito Eduardo Pages, mais uma vez, reiterando meu agradecimento, ao conselheiro do Paraná, representante da Tricom e Abracom, Henrique Naigboren, a desembargadora Maria Helena Cisne, presidente do Tribunal Regional Federal, o doutor Jonas Lopes Carvalho Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a desembargadora Letícia Faria Sadas, desembargadora e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ao doutor Carlos Roberto Jataí, ao subprocurador-geral de Justiça, ao doutor Carlos, ao doutor Luiz Eduardo Guimarães Rabelo, desembargador-presidente da Andes, ao doutor Carlos Antônio Navega, decano do Ministério Público do Rio de Janeiro, é a doutora Maria Luísa Luna Borges Saraiva, segunda subdefensora pública-geral do Estado, é o doutor Coronel Paulo Roberto Ferraz, da Força Aérea, que muito nos honra com a presença aqui. Eu estendo também esta mesa aos ex-presidentes Sérgio Cavalieri, Murta Ribeiro, nosso queridíssimo desembargador Tiago Ribas e o nosso também ex-presidente José Gomes Graciosa. Eu saúdo a todos os senhores que estão aqui. Saúdo com muito apreço, com muito carinho, com muita estima, com muita emoção, porque sei que todos vieram aqui para saudar esses homenageados. Esse critério que nós adotamos é um critério que, desde o seu início, ele observa especialmente as condições de tratamento que as pessoas homenageadas dão ao controle externo. O controle externo é desconhecido. Desconhecido do Legislativo, desconhecido do Judiciário, desconhecido do Ministério Público um pouco e do Executivo também. Conhece o controle externo, quem é ligado diretamente ao controle externo, os gestores. Mas essa expressão controle, ela tem um conteúdo muito forte. E daí provoca uma certa reserva ao controle externo. Mas ele tem que ser visto, na sua forma semântica, como controle, no sentido de capacitação, treinamento, orientação e, em última análise, sanção. Essa é a linha adotada pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e, felizmente, vai ser adotada por todo o Brasil. Normalmente, nessas homenagens, eu faço um texto falando sobre o sistema de controle. Não é o momento, os senhores têm que saudar os nossos homenageados. A integração dos tribunais de contas, do nosso Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Poder Executivo, tanto do Estado quanto do município, é exemplar. A nossa cultura é a cultura pedagógica, da orientação e a capacitação técnica que temos para que possamos, na natureza que temos de órgãos de auxílio aos poderes, não só ao controle externo, cujo titular é o Poder Legislativo, e que tem, na sua essência, o Tribunal de Contas como fundamental para que ele possa exercer o controle externo, ele não pode julgar contas sem ter o parecer prévio. Os tribunais auxiliam e muito o Ministério Público na formação do seu conteúdo técnico para oferecimento de ações civis públicas, na proteção de direitos difusos, direitos individuais, direitos coletivos, ao Judiciário, na formatação dos processos de informações técnicas, ao Executivo, nas inspeções que são feitas, em que há oportunidade de melhoria que são oferecidas. Portanto, esse é que faz com que nós tenhamos o critério de sempre fazer a homenagem a pessoas como as que estão aqui. Aqui temos o poder político, através do nosso senador, temos o poder da imprensa, através dos mais brilhantes jornalistas e homens de imprensa desse país, o Judiciário, na presença de 3 queridos desembargadores, o Ministério Público, na presença do seu Procurador-Geral, é homenagem àqueles que nós não esquecemos, mas que os jovens talvez não conheçam, que é o nosso ministro Hermes Lima. Então, para dar continuidade à nossa solenidade, eu vou passar a palavra a sempre homenageada, brilhante e premiada
Ana Paula Araújo. Ana Paula, para você. Obrigada, doutor Gerson. Boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos começar, então, essa solenidade de outorga do Colar do Mérito, ministro Vitor Nunes Leal, que acontece todos os anos, desde 2004, para homenagear quem se destacou aí no desempenho de suas atividades profissionais, contribuindo direta ou indiretamente para o fortalecimento do sistema de controle da administração pública exercido pelos tribunais de contas, ou que, ao longo de sua trajetória na vida pública, tenha se destacado por ações em favor de um Brasil melhor, democrático e mais justo. As ações e obras dos homens dedicados à causa pública, de gênio e espírito elevados, conduzem à glória alcançada pela realização de feitos extraordinários, produzindo resultados para várias gerações. Por isso mesmo, devem ser lembradas e transmitidas à posteridade em reconhecimento ao esforço e ao desprendimento de homens capazes de devotar uma vida inteira aos interesses da nação. Ao escolher o nome do ministro Vitor Nunes Leal para designar essa comenda, o Tribunal de Contas do Rio presta um tributo à memória desse jurista que deixou para o Poder Judiciário e para o Estado brasileiro um legado ímpar, gravando seu nome na mais alta constelação de grandes homens públicos pela contribuição prestada ao país, empreendendo grandes reformas por onde passou, a mais importante delas no STF, implantando com inspiração o sistema jurisprudencial que abriu novas perspectivas para a justiça brasileira. A contribuição de Vitor Nunes Leal foi além do campo jurídico, ampliando o horizonte da ciência política brasileira através de sua obra literária. Neste ano, o TCM fará a outorga do Colar do Mérito a 7 personalidades que serão anunciadas como de praxe, de acordo com a ordem alfabética, abrindo uma exceção a um deles, que vai vir na frente dos demais por se tratar de uma homenagem póstuma. São eles, ministro Hermes Lima. Vou começar então com esse primeiro homenageado. O TCM tem a honra e a enorme satisfação de prestar nesta sessão solene homenagem póstuma a um dos mais aclamados juristas e homens públicos brasileiros do século XX, que se notabilizou por seu intelecto privilegiado, sua multiplicidade de talentos e suas inquebrantáveis convicções políticas e democráticas. Baiano de Livramento do Brumado, Hermes Lima se diplomou em Ciências Jurídicas pela Universidade da Bahia, onde começou em 1924 sua militância política como deputado estadual. Mas, na época, na década de 20, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco firmava-se na vida cultural de São Paulo como um polo irradiador do pensamento jurídico, de onde partiram os principais movimentos políticos da história brasileira, desde o abolicionismo e o movimento republicano, até depois, na década de 80, a campanha das diretas já. E foi para lá, em 1926, que se transferiu Hermes Lima, movido por seu espírito inquieto, atraído por aquele ambiente de vanguarda e de efervescência política e cultural, onde se tornou livre docente em Direito Constitucional. Em 1935, instalou-se no Rio de Janeiro, já como diretor da Faculdade de Direito do Distrito Federal, intensificando suas atividades políticas ligadas às organizações progressistas, vinculadas ao Partido Comunista Brasileiro, contrárias ao governo central, o que ensejou uma onda repressiva que o levaria ao afastamento compulsório da Faculdade de Direito e à prisão. Passado o período mais ferrenho da repressão, Hermes Lima volta a atuar como jornalista no lendário Correio da Manhã, mas seus artigos ainda sofriam censura. Passou, então, a dedicar-se à advocacia, até a desagregação do Estado Novo, em 1945, quando voltou à atividade política, eleito para a Assembleia Nacional Constituinte. Em 61, a história política brasileira sofre um duro revés que traria consequências trágicas para o futuro da nação, com a renúncia do presidente Jânio Quadros. Os ministros militares tentaram impedir a posse do vice João Goulart, que só foi possível graças à aprovação de emenda constitucional instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Jango toma posse como presidente da República, nomeia Tancredo Neves como primeiro-ministro e Hermes Lima como chefe do gabinete civil. Em setembro de 62, Hermes Lima é nomeado para o cargo de primeiro-ministro, função que acumulou com a de titular da pasta de Relações Exteriores. Em resposta ao plebiscito sobre sistemas de governo, o povo brasileiro decidiu-se pelo presidencialismo, legitimando e fortalecendo os poderes do presidente como chefe de Estado e de governo. Hermes Lima, então, é nomeado pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal em junho de 63, como expressão do reconhecimento de João Goulart ao gênio jurídico e às convicções democráticas de seu colaborador, certo de que Hermes Lima saberia honrar a missão de salvaguardar a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Em 64, a política brasileira é marcada por episódio de triste lembrança que afastou a nação do seu destino democrático com a deposição do presidente João Goulart pelos militares.
Hermes Lima exerceu as funções de ministro do STF até ser aposentado por força do AI-5 em 68, juntamente com os ministros Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva. A biografia de Hermes Lima é tão repleta de atividades e realizações importantes que parece conter várias vidas em uma só. Homem multifacetado, jurista, jornalista, professor, ensaísta, memorialista, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasiliense de Letras, guardou por toda a vida a coerência ideológica e a honradez de seu caráter, o que o tornou o único destacado na constelação dos grandes e notáveis homens públicos brasileiros. Convidamos a doutora Celina Borges Torrealba Carpe, neta do homenageado, para receber o colar do mérito, representando seu avô, ministro Hermes Lima. Quero aqui registrar e agradecer algumas presenças do procurador José Ricardo Castro, desembargador João Ziraldo Maia, da procuradora Mariana William Montebello, do ouvidor-geral Jean Filippo Pianezola, do controlador-geral Antônio César Cavalcante, deputado Ricardo Abrão, delegada Marta Rocha, jornalista Orfeu Santos Salles, Flávio Araújo Bideman, desembargadora Vera Maria Rombeck e Constantinos Kotronakis, cônsul honorário da Grécia. Vamos agora para o outro homenageado de hoje. O Senado da República, por diversas vezes, foi reverenciado pelo Tribunal de Contas do município através do colar do mérito ministro Vitor Nunes Leal, entregue a alguns de seus mais representativos membros, como os senadores Antônio Carlos Magalhães, Bernardo Cabral, Francisco Dornelles, Marco Maciel e Renan Calheiros. Neste ano, o TCM homenageia um jovem senador eleito aos 42 anos pelo estado do Piauí, mas que já acumula larga experiência parlamentar em decorrência de 4 mandatos como deputado federal, durante os quais exerceu cargos e funções relevantes na mesa diretora, como segundo vice-presidente, corregedor, segundo secretário e quarto secretário. Sua ausência na Câmara dos Deputados foi suprida pela presença de sua mulher, Iracema Portela, eleita deputada federal, que passou a representar os interesses do povo do Piauí. A atuação de Ciro Nogueira no Senado é marcada pela mesma disposição e dinamismo que distinguiram o desempenho de seu mandato na Câmara dos Deputados, devotando-se, sobretudo, às causas cruciais para o seu Estado, como a revitalização do Rio Parnaíba, ampliação de investimentos em infraestrutura, produção industrial para o setor de agronegócios, visando o desenvolvimento do Piauí, além de defender uma política voltada para a exploração do potencial turístico do Estado, tendo em vista que a Serra da Capivara, importante sítio arqueológico brasileiro, fica no Piauí. A vitalidade e a consciência de suas atribuições o fazem trabalhar incansavelmente por seu Estado, a ponto de manter interlocução permanente nas redes sociais da internet acerca dos problemas enfrentados pelo povo piauiense e suas propostas e projetos de soluções, mantendo uma espécie de fórum de debates com os cidadãos que ele representa no Senado da República, promovendo a participação democrática no processo de discussão dos interesses populares. Por toda a sua experiência no parlamento, o senador Ciro Nogueira reconhece de forma aberta a importância das funções dos tribunais de contas, a quem compete constitucionalmente prestar auxílio técnico ao Poder Legislativo para exercer a fiscalização e o controle externo da administração pública. Na Câmara dos Deputados e no Senado, tornou-se um aliado do Sistema Nacional de Controle Externo, pronto a defender os legítimos interesses institucionais dos tribunais de contas. Temos a honra de convidar o senador Ciro Nogueira para receber o colar do mérito, o ministro Vitor Nunes Leal. Quero registrar aqui e agradecer mais algumas presenças, o subprocurador-geral de Justiça, Carlos Roberto Jatair,
do vice-diretor da Fundação Getúlio Vargas, Sérgio Guerra, do presidente da Rio Urbe, Armando Queiroga, de Marcos André Schutte, do desembargador José Augusto de Araújo Neto, de Francis Bogossian, do procurador Hugo Gerck, desembargadora Cláudia Pires Ferreira, desembargador Jorge Luiz Habib, desembargadora Elizabeth Assunção, desembargadora Maria Inês Gaspar e desembargador Mário Robert Mannheimer. Vamos a mais um homenageado dessa tarde, cumprindo seu segundo mandato como Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio. Cláudio Soares Lopes ganhou notoriedade para além das fronteiras do Estado, graças à sua atuação dinâmica na condução dos rumos do Ministério Público Fluminense e por defender os princípios, prerrogativas e funções institucionais do Ministério Público, em sua luta permanente pelo aperfeiçoamento da instituição. Sua eleição para a presidência do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos do Estado e da União para a gestão de 2011 e 2012 foi a confirmação de sua liderança e a aprovação de sua conduta combativa, visando a assegurar os direitos e garantias previstos na Constituição no tocante aos membros do Ministério Público, para que desempenhem suas funções essenciais à Justiça, incumbindo-lhes a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Desde seu ingresso na carreira em 87, exercendo as funções de promotor de justiça nas comarcas de Campos e São João da Barra, Cláudio Soares Lopes acumulou um longo histórico de contribuições prestadas ao Ministério Público. Em seu primeiro mandato como Procurador-Geral de Justiça, adotou medidas necessárias ao enfrentamento das organizações criminosas, cada vez mais complexas e bem aparelhadas, criando o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e a Divisão Anticartéis, e aperfeiçoou a Coordenadoria de Segurança e Inteligência e o Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro, dotando a instituição dos meios e recursos para cumprir sua missão. No campo associativo, sempre teve atuação marcante, tendo sido eleito em 4 gestões para a diretoria e o Conselho da Associação do Ministério Público do Estado do Rio. Paralelamente às suas atividades no Ministério Público, exerceu também o magistério em matéria penal na Escola de Magistratura do Estado do Rio, na Fundação Escola do Ministério Público e na Universidade Cândido Mendes. Como chefe do Ministério Público do Estado do Rio, sempre prestigiou os eventos promovidos pelo Tribunal de Contas, manifestando respeito às atividades de fiscalização e controle externo, que fornece ao Ministério Público farta documentação de alto padrão técnico para suas ações destinadas à tutela coletiva dos interesses individuais indisponíveis, compreendendo o direito fundamental a uma administração pública pautada pela legalidade, impessoalidade e eficiência, como prevê a Constituição da República. Os tribunais de contas anseiam por um futuro tão pródigo quanto tem sido a carreira do nosso homenageado, desejando-lhe enorme sucesso em sua promissora trajetória profissional. Convidamos o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Soares Lopes, para receber o colar do mérito, o ministro Vitor Nunes Leal. Quero registrar e agradecer mais algumas presenças aqui do juiz federal José Arthur Borges e senhora, procuradora Evelise Pereira, Vladimir Reale, André Araújo, do defensor José Raimundo Batista, desembargadora Maria Regina Alves, desembargadora Fátima Maria Ferreira Neto, juiz Teófilo Miguel Filho, do promotor Cristiano Santos, do procurador Ronaldo Fernandes, do subprocurador de Justiça Leonardo de Souza Chaves e de Gonçalo Torrealba. Vamos a mais um homenageado. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro será sempre reverenciado pelo Tribunal de Contas do município do Rio, não só pelas excelentes relações entre as instituições, pelo respeito e complementaridade no desempenho de suas funções, na busca permanente pela conduta balizada pela lei e pela ética, principalmente quando está em questão o comportamento dos homens, sobre os quais recai a enorme responsabilidade de zelar pela proteção dos direitos dos cidadãos e pelo patrimônio dos recursos públicos. Portanto, como instituições irmãs, com objetivos que vão na direção do interesse público e da promoção da justiça, há que se reconhecer mérito dos que dignificam suas funções públicas e vêm prestar relevantes serviços ao Poder Judiciário, à sociedade e ao Estado brasileiro, a exemplo do desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, membro efetivo da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, homenageado hoje pelo Tribunal de Contas. O relacionamento
relacionamento entre o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho e os tribunais de contas vem de longe, desde quando integrou as bancas de direito civil do primeiro concurso para o cargo de procurador do Tribunal de Contas do Estado, em 2002, e do primeiro concurso para o cargo de procurador de Justiça Especial do Tribunal de Contas do Estado do Rio, em 2004. Antes de ingressar na magistratura, o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho já acumulava intensa experiência em diversas áreas do serviço público. Especializou-se em direito civil, com dedicação a direito do consumidor, o aumento e a presença constante das relações de consumo no cotidiano dos cidadãos nas últimas décadas, ensejar a criação em 90 de lei própria para defender e proteger o consumidor, tendo em vista sua vulnerabilidade no mercado de consumo em face dos fornecedores de produtos e serviços. Segundo o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor despertou a consciência dos cidadãos que passaram, então, a recorrer frequentemente à Justiça em busca de seus direitos, gerando assim um elevado número de demandas exigindo resposta do Poder Judiciário. Como presidente do Fórum Permanente do Direito do Consumidor da Escola de Magistratura do Estado do Rio, cumpre ao desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho a importante missão de manter a instituição atualizada em relação aos novos aportes de conhecimento na área específica do saber jurídico relativo ao sistema de defesa e proteção dos direitos do consumidor, prestando assessoria à magistratura do Estado do Rio sobre esse tema. Além de sua dedicação à magistratura, exerce o magistério na Escola de Magistratura do Estado do Rio, lecionando as disciplinas de Direito Civil e do Consumidor. É autor de inúmeras e aclamadas obras jurídicas sobre temas do direito civil. Nas questões relativas aos tribunais de contas, o desembargador Maldonado é inexcedível a aprofundar-se no conhecimento específico das matérias do controle externo, sendo, portanto, grande conhecedor do tema. Convidamos o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho para receber o colar do mérito, ministro Vitor Nunes Leal. Quero registrar e agradecer mais algumas presenças do vice-presidente da CNT, Meton Soares Júnior, da Procuradora de Justiça, Thalma Castelo Branco Júnior, de Rodrigo Borges Torrealba, Mário Roberto de Faria, desembargador José Carlos Murta Ribeiro, do presidente da Ribemboim Empreendimentos, Mário Ribemboim, Luiz Cláudio Bezerra de Menezes, doutor Marcelo Weitzel Rabelo, procurador, da procuradora Maria de Lourdes Gouveia Sanson, do vice-presidente do Jornal do Comércio, Solange Lucena, e do brigadeiro Hélio Severino da Silva Filho. Em 2008, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio deu posse pelo 5º Inconstitucional do Ministério Público ao então Procurador de Justiça José Moinhos Pinheiro Filho, um dos homens públicos mais dedicados à causa da justiça durante os 25 anos de destacada atuação no Ministério Público Fluminense, dos quais 14 anos como promotor e 11 como Procurador de Justiça, incluindo 2 mandatos seguidos como Procurador-Geral de Justiça de nosso Estado, além de presidir o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União no ano de 2000. Como Procurador-Geral de Justiça, estreitou as relações institucionais entre Ministério Público e Tribunal de Contas do município, marcadas pelo respeito e auxílio mútuo na adoção de medidas necessárias para garantir aos cidadãos o direito constitucional à boa administração, cobrando-se dos entes públicos a execução de políticas que assegurem os direitos sociais previstos, como também a proteção ao patrimônio público, através de uma repressão mais efetiva dos atos de improbidade administrativa. No tocante às relações funcionais do Ministério Público, em face dos poderes constituídos e dos tribunais de contas, adotou medidas para que fosse preservada e respeitada a hierarquia das instituições autônomas, muitas vezes afrontada em consequência dos arroubos próprios da inexperiência daqueles que ascendem muito jovens aos cargos públicos, faltando-lhes, portanto, ponderação e prudência.
Construiu, portanto, os alicerces de sua carreira jurídica, servindo ao Ministério Público, obstinado no seu propósito de garantir a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Destacou-se pela coragem e determinação com que enfrentou grandes e trágicos casos de triste memória que abalaram a sociedade brasileira e ganharam repercussão internacional, como as chacinas da Candelária e de Vigário Geral. Em reconhecimento ao seu talento nato, a sólida formação acadêmica, a rigidez de princípios éticos e a devoção e competência no cumprimento de sua missão institucional, o então Procurador de Justiça, José Moinhos Pinheiro Filho, foi indicado por seus pares para preencher a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, destinada ao Ministério Público pelo 5º Constitucional. Ao ingressar na magistratura, o desembargador Moinhos Pinheiro Filho demonstrou o mesmo afinco na persecução da justiça, coerente com sua brilhante trajetória no Ministério Público, e passou a integrar a 2ª Câmara Criminal, onde atua como magistrado imparcial, coroando aí sua trajetória já marcada brilhantemente pelo Ministério Público. Em 2011, foi escolhido pelas lideranças partidárias do Senado da República para integrar a comissão de juristas encarregada de elaborar um ambicioso e necessário projeto de renovação do Código Penal, diante da necessidade imperativa de uma releitura do sistema penal à luz da Constituição de 88 e das mudanças ocorridas na sociedade ao longo dos 70 anos de sua vigência, encontrando-se, portanto, em descompasso com a dinâmica social. Em razão da enorme experiência e conhecimentos acumulados em matéria penal, o desembargador José Moinhos Pinheiro Filho prestou inestimável contribuição ao anteprojeto do novo Código, que exigiu dos membros da comissão o enfrentamento de temas polêmicos, como maioridade penal, proporcionalidade das penas, formas alternativas de sanção penal. Essa tarefa, levada a cabo em 8 meses, resultou no anteprojeto do Código Penal de 541 artigos, tornando-se o centro do ordenamento jurídico penal, em sintonia com o espírito da Constituição de 88 e com o conjunto dos costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento, das instituições, dos valores e da cultura que caracterizam a sociedade brasileira contemporânea. O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o desembargador José Moinhos Pinheiro Filho para receber o colar do mérito, o ministro Vitor Nunes Leal. Mais algumas presenças aqui para registrar e agradecer. Helena Monteiro, senhora, desembargador José Antônio Neiva, desembargadora Márcia Neri, desembargador Tiago Ribas Filho, José Neto Leal, senhora, desembargador Nelson Tomás Braga, conselheiro José Gomes Graciosa, desembargador José Pítalo e senhora, desembargador Fernando Fernandes e procuradora Vera de Souza Leite. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se destaca no universo das cortes de justiça brasileiras como um dos mais modernos e eficientes na prestação jurisdicional. Seu colegiado é composto por magistrados reconhecidos nacionalmente como juristas renomados e de grande estatura moral, tanto no desempenho da magistratura quanto no exercício do magistério e nas letras jurídicas. Um dos magistrados que honram e contribuem para a formação do elevado conceito de que desfruta o judiciário fluminense é o desembargador Luiz Felipe Francisco, cujas decisões notórias e corajosas fizeram-no despontar na vanguarda da jurisprudência brasileira. Ao enfrentar questões jurídicas controvertidas envolvendo comportamentos, novas formas de associação familiar, de organização social, que o notabilizaram e o aclamaram como magistrado atento ao seu tempo, o desembargador Luiz Felipe Francisco revelou sua formação humanista, sua clarividência em face da dinâmica social que exige do magistrado adaptação à realidade em permanente mutação, promovendo justiça em absoluta sintonia com os valores e hábitos da sociedade em que vivemos, refutando preconceitos e concepções retrógradas. Sua compreensão e tolerância com o comportamento humano são características certamente herdadas de seu pai, o desembargador João Francisco, notório por seu altruísmo, benevolência e preocupação com o próximo. Um ser humano raro nos tempos em que o individualismo prevalece no caráter dos homens.
Luiz Felipe Francisco iniciou sua carreira como juiz de primeira instância na comarca da capital, no Rio de Janeiro, em 88, mas no ano seguinte voltou à sua cidade natal, Petrópolis, onde plantou as raízes de sua sólida trajetória na magistratura, exercendo os cargos de juiz titular da Terceira Vara Cível, juiz eleitoral e, mais tarde, já como juiz da Segunda Vara de Órgãos e Sucessões da comarca do Rio, cargo que exerceu de 97 a 2005, foi promovido por merecimento a desembargador do Tribunal de Justiça. Luiz Felipe Francisco participa também de atividades associativas, integrando a Associação dos Magistrados Brasileiros, o Instituto dos Magistrados do Brasil e a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. É também membro da Academia Petropolitana de Letras e da Academia Petropolitana de Letras Jurídicas. Não poderíamos deixar de mencionar sua estreita vinculação com o mundo das artes plásticas, pois é casado com Isabela Francisco, artista de renome internacional, que ontem mesmo inaugurou uma exposição no Centro Cultural de Justiça Federal, no Rio de Janeiro. Esse alento estético certamente transmite ao desembargador Luiz Felipe Francisco a serenidade necessária para o desempenho da magistratura. Com relação às funções constitucionalmente atribuídas aos tribunais de contas, é pródigo em suas declarações e manifestações de reconhecimento à importância social do trabalho exercido pelo sistema de controle externo, no sentido de assegurar o direito fundamental à boa administração, pautada pelos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, cumprindo seu dever de defender, conservar e aprimorar os bens, serviços e interesses da coletividade. Convidamos o desembargador Luiz Felipe Francisco para receber o colar do mérito, o ministro Vitor Nunes Leal. Quero também registrar aqui e agradecer as presenças de Maria do Carmo Casanova, desembargador Sérgio Cavalieri Filho, desembargador Nascimento Antônio Vaz, Sérgio Demoro Hamilton, Lourdes Gamboa, desembargador Sérgio Feltrin Correia e desembargador Gilberto Pereira Rego. A história do jornalismo brasileiro se confunde com a criação do mais antigo jornal em circulação ininterrupta da América Latina, que completou, em 2012, 185 anos de serviços prestados à imprensa com seriedade, competência e profissionalismo. Fundado em 1827, o Jornal do Comércio, então instalado no centro do Rio, na elegante Rua do Ouvidor do século XIX, nasceu sob inspiração de um jornal francês, cujo objetivo era divulgar notícias do comércio e das chegadas e partidas do porto. Desde a sua origem até hoje, o Jornal do Comércio reportou a evolução da história brasileira, da monarquia à república, do modelo econômico agroexportador do século XIX ao desenvolvimento industrial, do regime escravocrata à abolição da escravatura, do pensamento conservador ao liberal, além de todas as transformações por que passou a sociedade brasileira. O Jornal do Comércio é testemunha ocular e memória escrita da história do Brasil dos últimos 185 anos. O Jornal do Comércio é um marco no jornalismo brasileiro e traz estampada em sua primeira página a força de sua tradição, ao manter até hoje a mesma grafia de seu nome à época da sua fundação, conservando as duas letras M na palavra comércio, marca registrada que o distingue de todos os outros títulos e periódicos, expressão de respeito à sua própria história. O TCM homenageia hoje seu atual diretor-presidente, o economista e publicitário Maurício Gineppi, cuja vida profissional sempre esteve associada à difusão da informação e à imprensa brasileira. Iniciou sua carreira profissional na extinta TV Tupi e atuou no departamento comercial da memorável e saudosa revista O Cruzeiro, em seu período de glória, considerada a mais notável publicação brasileira no gênero. Foi também diretor comercial do mais importante e respeitado Jornal de Brasília, o Correio Brasiliense. Maurício Gineppi, em todos os altos cargos executivos que ocupou nos principais veículos de comunicação, sempre lutou pelo desenvolvimento de uma imprensa livre, moderna, ousada, de qualidade, mas isenta e fiel à verdade dos fatos relatados. A eficiência, a credibilidade e o profissionalismo são, acima de tudo, os traços da sua gestão. Maurício Gineppi integra também o
Conselho de Curadores da Fundação Assis Chateaubriand, criada para organizar, disseminar e preservar para as futuras gerações a maior obra memorialística do Brasil, composta por artigos publicados por Assis Chateaubriand entre 1924 e 1968, além de seus discursos parlamentares. Hoje, a Fundação Assis Chateaubriand ampliou suas metas, atuando em prol da cultura e da educação, segundo o espírito empreendedor e visionário de seu inspirador. Como homem de imprensa, Maurício de Nepe sempre prestigiou e reconheceu a importância das instituições de controle externo, e o Jornal do Comércio, por ele presidido com rara eficiência, empresta sua credibilidade junto à sociedade e aos demais órgãos de comunicação para noticiar as principais realizações deste Tribunal de Contas do município do Rio, construindo uma relação de respeito institucional, o mesmo respeito e responsabilidade que caracterizam sua postura jornalística em face do Poder Judiciário. Maurício de Nepe é um grande exemplo de respeito profissional na comunicação brasileira. Convidamos o Dr. Maurício de Castilho de Nepe para receber o colar do mérito, o ministro Vitor Nunes Leal. Quero agora convidar o senador Ciro Nogueira para falar em nome dos homenageados. Boa noite a todos. Gostaria de saudar a mesa das pessoas aqui dos meus queridos amigos Chess Montebello e meu contemporâneo de Pontifícia Universidade Católica e melhor prefeito da história do Rio de Janeiro, querido amigo Eduardo Paes. Saudar a todos os conselheiros, pessoas do meu conterrâneo José de Moraes, aos queridos homenageados, aos familiares, às demais autoridades aqui presentes. Fico muito feliz e honrado pela missão que foi me conferida pelos homenageados hoje. Não sei se estou à altura, mas quero dizer que fiquei muito feliz com essa missão que me foi conferida. Eu quero agradecer em nome de todos aqueles que tenham a honra de representar neste ato: os desembargadores José Pinheiro Filho, Luiz Felipe Francisco, José Carlos Maldonado de Carvalho, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Cláudio Soares Lopes, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Maurício Castilho de Nepe, Diretor-Presidente do Grande Jornal do Comércio, e a doutora Celina Borges, neta em representação do eminente ministro Hermes Lima, que recebe as honras póstumas. Eu gostaria de agradecer a homenagem que nos presta o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. É verdadeiramente um privilégio inscrever em nossas biografias o colar mérito ministro Vitor Nunes Leal. Não bastasse as superlativas e referenciais contribuições da vida pública brasileira, da autoridade que nomina tão significativa comenda e a corte que a concede, devemos ainda considerar as ilustres figuras que antecederam a conquista deste colar. Em minha percepção, a transparência e a responsabilidade são balizas referenciais e incontornáveis para adequar a condução dos negócios públicos. A sociedade brasileira, que faz o Brasil avançar de forma extraordinária e que ganha indiscutível protagonismo em sua inserção dos conjuntos das nações, torna-se cada dia mais exigente. Esta nova etapa inédita em nossa história reclama um outro e mais elevado nível de desempenho dos homens e mulheres que conformam e lideram a vida pública nacional. Não é para menos. Há uma década de completar o bicentenário da independência, o Brasil ainda se vê a voltas com instituições que necessitam de urgente aperfeiçoamento, no sentido de evidenciar a cada uma de suas ações o inequívoco comprometimento com o interesse público. Como se sabe, embora a intenção de instituir-se
o estrito controle externo das contas públicas recui ainda ao período colonial, foram necessárias discussões por quase 3/4 de século para a criação do Tribunal de Contas da União, no ano de 1890, já instalada a República. Esperou-se, então, outros 3 anos para a efetiva instalação, no ano de 1893, da modelar e providencial iniciativa do saudoso ministro Rui Barbosa da Fazenda. Desde então, as Cortes de Contas do nosso país, em suas distintas instâncias, da União, Estados, Distrito Federal e municípios, vêm prestando importante serviço ao contribuinte brasileiro, e não apenas ao apontar e denunciar equívocos ou ilícitos praticados por agentes públicos, mas também, mais importante, esclarecer e orientar, além de retificar a conduta desses agentes. O Instituto é essencial para a manutenção da ordem pública, da racionalidade estatal e da correta aplicação dos recursos captados pelo contribuinte e pelo erário. Uma Corte de Contas detém o nobre dever de melhorar e aperfeiçoar a atuação do Estado em suas múltiplas facetas políticas, econômicas e sociais. Ao celebrar, junto com as dignas autoridades que comigo recebem hoje, o colar ministro Vitor Nunes Leal, não posso deixar de sublinhar as notáveis contribuições à vida pública brasileira de Vitor Nunes Leal e de Hermes Limas, homenageados postumamente nessa solenidade. De Nunes Leal, mineiro de Carangola, cujo centenário de nascimento será comemorado em 2014, quero destacar sua notável trajetória que o levou das mais importantes redações jornalísticas da antiga capital para o Supremo Tribunal Federal. Note-se ainda que suas constantes contribuições à vida científica e cultural, consubstanciada em sua obra de referência, nós temos a formulação e implementação da nossa grande Universidade de Brasília. Foi Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, chefe da Casa Civil da Presidência da República do saudoso Juscelino Kubitschek. Hermes Limas, aqui representado por sua estimada e simpática neta, doutora Celina Borges, também consagrou substancial parte da vida do nosso Estado. Este baiano iniciou sua carreira também no jornalismo, para logo depois voltar-se ao magistério e à política, também eleito deputado estadual, em 1924. A participação de Hermes Lima na política foi igualmente intensa e plural, como ator relevante em momentos importantes do século passado. Ao governo João Goulart emprestou seu consumado talento de homem de Estado, tendo desempenhado delicadas missões institucionais que o conduziram à presidência do Conselho de Ministros e à chefia do Ministério das Relações Exteriores. Contemporâneos, Luiz Leal e Hermes Lima padeceram de igual dissabor na maturidade, a aposentadoria compulsória do Supremo Tribunal Federal por força do decreto 16 de janeiro de 69, assinado pelo então presidente Arthur da Costa e Silva, com base em poderes excepcionais. Infelizmente, nós vivíamos naquela época uma ditadura militar, o 5º ano da nossa ditadura militar. Quero, finalmente, senhoras e senhores, mais uma vez agradecer, em nome de todos nós, aqui neste momento, o honrado colar do mérito ministro Vitor Nunes Leal, que nos confere o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que não só eu, mas todos os homenageados guardaremos essa missão, presidente, esse momento, com todo carinho para o resto de nossas vidas, tamanha honraria que o Tribunal nos concede. Muito obrigado a todos os senhores. Senador, muitíssimo obrigado pela representação dos homenageados nesse momento, mas eu devo aqui a todos, e especialmente ao senador Dornelles, que me pediu pessoalmente que não deixasse fazer leitura de um singelo texto, um texto pequeno, que ele fez, foram inúmeros telegramas que recebemos. O senador Dornelles fez questão de me ligar e pedir, por favor, não deixe de ler o texto pequeno que faço, para que os homenageados saibam do meu apreço por todos que estão recebendo nessa data do Laurel. Prezado presidente Ian Montebello, na condição de senador e de presidente nacional do Partido Progressista, desejo congratular-me com Vossa Excelência e com o Tribunal de Contas do Município de Janeiro pela outorga do colar do mérito ministro Vitor Nunes Leal, ao ilustre senador da República, Ciro Nogueira, que com grande competência, dignidade e espírito público, muito honra o Senado, o Partido Progressista e o Estado do Piauí. Desejo também, através de Vossa Excelência, cumprimentar os meus queridos amigos Cláudio Soares Lopes, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
Maurício Castilho de Nepe, presidente do Jornal do Comércio, bem como os desembargadores José Carlos Maldonado, José Muniz Pinheiro Filho e Luiz Felipe Francisco, com respeito e admiração, Francisco Dornelles. Mas, meu senador, antes de encerrar a sessão, eu queria agradecer muito a todos que estão aqui, a todas as autoridades que estão aqui, autoridades excelentíssimas, ilustríssimas, aos familiares que estão aqui, aos amigos que estão aqui, que vieram homenagear os laureados. Agradecer esta mesa extraordinária, composta por amigos queridos, que honram a nós todos. Agradecer o nosso plenário, que, de pronto, na primeira sessão do ano de 2012, conferiu aos nomes que foram oferecidos ao plenário o aprovo total, todos por unanimidade do Tribunal de Contas. Então, a todos, eu quero fazer esse agradecimento especial e dizer que o tribunal está muito honrado, especialmente porque, neste momento, quem falou em nome dos homenageados foi um senador de um estado que tem o primeiro e mais antigo tribunal do Brasil, que é o Piauí. O tribunal tem 70 anos de existência. O primeiro Tribunal de Contas foi o da União, com 120 e poucos anos. E, apesar disso tudo, os artigos 70 e 75 da Constituição são muito pouco conhecidos. Mas espero que, cada vez mais, sejam fortalecidos pelo dinamismo do Legislativo, pela competência do Judiciário, pela importância do Ministério Público, pela visão prospectiva que tem os executivos dos últimos anos, e que sejamos todos, cada vez, vivendo numa sociedade melhor, mais justa, socialmente mais amena para todos nós, em que os órgãos de controle usado no sentido amplo, no sentido de sua concepção de bem servir e de bem ajudar a servir, seja visto pela sociedade cada vez com menos atividade, meu procurador-geral, porque nossa missão é um pouco antipática. Nós daqui procuramos fazê-la com um pouco de simpatia, mas a missão é antipática. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Ana Paula. Obrigada. Eu, antes de encerrar, eu queria que todos nós, de pé, ouçamos o hino da cidade do Rio de Janeiro e depois os homenageados serão cumprimentados pelos presentes no coquetel que está sendo oferecido no salão ao lado. Muito obrigado a todos. Prefeito Eduardo Paes, em nome do Tribunal de Contas do município de Janeiro, mais uma vez agradeço a Vossa Excelência a distinção de sempre conosco e, neste momento, um especial agradecimento pela oferta que Vossa Excelência faz mais uma vez, braço que não é seu, mas é da cidade, segundo suas palavras, para atender e homenagear essas pessoas queridas e ilustres que estão aqui, inclusive os seus parentes, amigos, também vieram saudar. Muito obrigado, está encerrada a sessão.